Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, nós vamos começar uma nova série, pessoal, com um livro importante chamado os próximos milhão de anos, né? The Next Million Years. De quem? Escrito por quem? Pelo Charles Galton Darwin, que é neto do Charles Darwin e afilhado do Francis Galton, pessoal. Quem que são esses nomes? Por que eu escolhi esse livro aqui? Porque, pessoal, muito do que a gente está vivendo hoje remonta, as ideias, os conceitos remontam ao século, na verdade remonta a muito tempo, mas a gente pode pegar principalmente na virada do século XIX para o século XX, tá? Esse livro aqui foi escrito em 1953 e eu vou falar um pouco porque a gente tem que entender quem era essa família do Darwin, né? Essa família que era relacionada também à família do quem foi Francis Galton, né? É tudo conectado, pessoal. Tá? Aquela gente que morava na Inglaterra naquela época, eles se casavam entre si, eles se relacionavam entre si. Você tem a família também dos Huxley, né? Do Thomas Huxley, que depois teve os filhos, o Julian Huxley e o Aldous Huxley. Quem foi o Julian Huxley? Foi o primeiro diretor da Unesco, o cara que criou, né, basicamente a ideia da Unesco. Todos eles eram ligados com a Beatrice Webb, que foi vamos dizer, a criadora da Sociedade Fabiana, da Escola de Economia de Londres. Então, muita coisa a gente precisa entender a respeito daquela época, daquele período, quem eram essas pessoas. Então, esse livro aqui, né, é um livro onde o Charles Galton Darwin, ele faz né, ele projeta como seriam os próximos 1 milhão de anos, né? E ele, vamos dizer, recapitula aquilo que o avô dele pensava, que o bisavô dele pensava, que o padrinho dele, que era o Francis Galton, pensava, que é o cara que cunhou o termo eugenia, tá? Todos, vamos dizer, remontam Thomas Malthus, né, 100 anos antes. Enfim, então é importante, né, é um livro, né, acho que vai ser algo, não deve ser muito longa a análise, mas enfim, é importante a gente entender a cabeça dessas pessoas, a cabeça desses eugenistas. Né, é a mesma linha de pensamento que, sabe, que vem trazer essa coisa da depopulação, do Clube de Roma, que hoje a gente vê sendo, né, promovido pelo Fórum Econômico Mundial, pela ONU. Então é importante a gente conhecer essas figuras e a história de como essas ideias, pessoal, vão sendo propagadas ao longo do tempo. Por exemplo, o Francis Galton foi um dos caras que desenvolveu a técnica de identificação pela digital. Então já o início da biometria, tá? Olha como as coisas estão ligadas, né? E ele, neto do Erasmus Darwin, que era um Rosa Cruz, o Francis Galton era maçom também, né? Que criou a Lunar Society, né? O Darwin já era da Sociedade X, enfim, todos ligados à Sociedade Secreta, junto com a formação da Royal Society, né, na Inglaterra, basicamente a implementação do iluminismo. Tudo isso está conectado. Bom, então, né, eu já estou dando um preâmbulo aqui para vocês, só para vocês saberem da importância, né? Até porque é um livro que, né, não tem capa e tal, mas é importante a gente entender a cabeça dessas pessoas. Antes da gente começar, né, eu vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, né, que, olha só, por exemplo, na trilogia do Aurora, Caos e Ômega, pessoal, eu já coloco muito disso aí, tá? Falo dos cientistas Jason, né? Falo de muita coisa de sociedade secreta, de muita pesquisa, pessoal. Então, né, se você quiser entender de uma forma divertida, de uma forma fácil, né, com uma história cheia de espionagem, de ação, essa trilogia é legal demais, tá? Temos o Lambo, que é, né, um para a família inteira, para todo mundo que gosta de animal, com uma mensagem incrível. Tá? Tem trilha sonora no Spotify, então você vai ouvindo as músicas e vai lendo, né? Cria a sensação de estar vendo um filme.
Tem um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura sobre todas as armadilhas que os jovens hoje em dia enfrentam, de doutrinação, de sexo, de droga, tá? Com uma mensagem também muito legal, uma mensagem sobrenatural muito bacana. Tem o Knock Me Out, que é uma história, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, né? Onde a gente usa o MMA para falar como, né, os personagens eles lidam com os seus inimigos internos, eles conseguem superar suas limitações, né? Uma história também muito legal. Tem trilha sonora no Spotify também. E o Comunhão, sobre a verdadeira fé e a falsa fé, como você enfrentar o mal face a face e sobreviver. Suspense com terror psicológico, eletrizante, mas com redenção no final, uma mensagem também incrível. Então, pessoal, todo esse material aqui vocês adquirem diretamente comigo. Não é pela Amazon, é pelos meus links, pelo meu site, por exemplo, felipefolgose.com. Os links estão aqui embaixo na caixa de descrição, tá? Só você descer aqui. Você pode mandar um direct também pelo Instagram, tá? O link está aqui embaixo, ou pela página, uma mensagem na página do Aurora HQ no Facebook, que é onde eu centralizo a comunicação pelo Facebook. Então, de qualquer forma, né, uma dessas plataformas, ou pelo meu site, ou pelo Instagram, ou pelo Face, você entra em contato comigo e eu te explico como você recebe na sua casa com uma dedicatória, tá bom? Em qualquer estado do Brasil, outros países também. Vale a pena demais. Se você quiser dar um presente diferente, é incrível, pessoal, tá? Para todas as idades, tá? Gêneros diferentes, realmente vale a pena demais. Que mais? Aqui embaixo a gente tem o nosso link do Subscribestar, que é a plataforma para os apoiadores do canal, se você quiser apoiar o canal. É pelo Subscribestar, eu agradeço todo mundo que apoia, muito obrigado. E também o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa aqui ao YouTube, que, pessoal, não tá fácil, né? Eles estão derrubando aí vídeos de 4, 5 anos atrás. Bom, mas a gente continua fazendo a nossa parte aqui. E é importante falar, você que não se inscreveu no canal, né? Eu sempre esqueço de falar isso, mas se inscreva, clique no sininho para você estar recebendo atualização, né, quando sair um vídeo novo. E se inscreva, pessoal, porque isso ajuda no algoritmo aqui, né, de não esconderem o canal, assim, o canal aparece para mais pessoas, tá? Se você gostar também, compartilhe, tá bom? Então, se inscreva. Bom, pessoal, vamos começar então. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. O homem pode, vamos dizer, parecer superior, né? Ou vamos dizer, desculpa, o homem pode se elevar, né? Na maioria das ameaças que afetam o resto do mundo animal. Né? Então, quer dizer, o homem consegue superar qualquer ameaça que, vamos dizer, afeta o resto do mundo animal. Ele pode dominar, né, grandes animais, como, né, animais como leões ou tigres, né, animais maiores e mais ferozes. Ele também já aprendeu a como controlar a maioria dos seus parasitas, e através da ciência médica ele está aprendendo como controlar as mais perigosas de todos, que são as bactérias, né, das doenças. Por exemplo, se a sua terra for submersa, né, pelas águas, ele pode pegar um barco e ele pode velejar, né, fugir de um desastre natural. Então, ainda existem, vamos dizer, resquícios para o homem de uma condição que ele ainda compartilha com o resto do mundo animal como uma ameaça perpétua para a sua vida, e isso é a necessidade de comida. Aqui, novamente, surge, né, a questão da competição pelo suprimento limitado, né? Seja essa competição entre o homem e o homem, ou entre nação e nação, ou entre ou entre nação e nação. E para a humanidade, essa competição ela
ganha uma nova importância, né, do que uma importância maior do que para qualquer outro animal, porque diferente dos animais, o homem ele foi bem sucedido em superar, né, a maioria dos seus outros inimigos. Mas essa competição ela irá determinar, né, o restante da história, né, da história humana, no sentido em que isso irá determinar quais homens e quais raças irão sobreviver, mas mais profundo do que isso, surge a questão de como os sobreviventes irão se manter vivos, né, ou irão sobreviver, e, né, como irão controlar finalmente essa questão do suprimento de comida. Se comida é o que no final irá determinar, porque é a comida que no final irá determinar a população do mundo. Então, pessoal, né, isso aqui eu cito também bastante no Caos, né, essa lógica deles, né, de que essa lógica completamente mecanicista, né, e e ausente de Deus, né? Então, vamos só fazer um comentário aqui. Vou remontar eu vou, né, voltar ao padrinho dele, né, do Charles Darwin, que era o Francis Galton, que ele criou o termo eugenia, né, e que acabou virando, né, quase que uma cadeira de pesquisa, né? Tinha uma série de virou quase que um departamento da ciência, pessoal, né? De eugenia, no sentido que vamos melhorar a qualidade humana, né? Isso baseado no conceito do Darwin de sobrevivência da espécie, sobrevivência do mais apto, né? Mas que tem um lado espiritual dentro disso. E que, pessoal, junto com, né, o que estava surgindo na época, vamos dizer, o Nietzsche estava dando um embasamento filosófico para essa ideia, né? Ele odiava o cristianismo por quê? Porque ele falava que, não, essa ética e essa moral de que nós devemos proteger o mais fraco, isso enfraquece a raça humana. Né? Não, o mais fraco ele tem que ser expurgado, porque eles fazem essa comparação com o mundo natural, né, no sentido que se você tem uma manada de animais, os animais mais fracos e os mais velhos, eles provavelmente são os que vão ser abatidos pelos animais predadores. Então isso vai fazer com que só os mais aptos sobrevivam. E eles aplicam essa lógica, pessoal, né, para a sociedade. Então a eugenia basicamente era isso, né? Vamos criar uma política pública, né, inclusive de esterilização. Por isso que as ideias, pessoal, quando as ideias elas começam a ser incorporadas na sociedade através de leis, é muito perigoso, porque por exemplo, em 1924 foi passado uma lei nos Estados Unidos de imigração proibindo pessoas de uma série de países completamente racista, né? E isso a Alemanha nazista usou como base, né, da formulação do pensamento nazista, né? E isso, pessoal, não ficou restrito ao nazismo. Isso aqui, o Julian Huxley, aqui nesse livro, ele promove a eugenia. Obviamente que hoje em dia, né, é velado. Inclusive eles já nos anos 50 do século passado trocaram o nome, porque o nome, né, eugenia começou a ganhar uma conotação negativa, mudaram para biologia molecular, mas o conceito é o mesmo, né? O conceito assim, vamos controlar a população, né? Nós somos uma elite, essa elite que deve ser, vamos dizer, ter os benefícios dos avanços médicos para aumentar, né, prolongar a sua expectativa de vida, enquanto,
né, os indesejáveis devem ser exterminados. Inclusive o Francis Galton, num dos livros dele, ele propõe isso, pessoal, né? A questão de genocídio. Não, certas raças têm que, na verdade, serem exterminadas. Esse é o tipo de... Por isso que eu estou trazendo um pouquinho, né, de um backstory, né, um pouquinho da biografia dessas pessoas para vocês entenderem como eles pensavam. Inclusive, por exemplo, o Francis Galton, ele, numa das pesquisas que ele desenvolveu desenvolveu sobre o poder da oração, né? Ele quis investigar cientificamente se a oração ela tinha algum efeito real ou não. E na conclusão, ele chegava que não. A oração não prolonga a vida de ninguém. Né? Na verdade, então eu já li livros para vocês aqui, né, por exemplo, sobre maçonaria, onde no fundo, pessoal, óbvio que um maçom até o 3º grau, talvez vendo um vídeo desse vai ficar ofendido. Eu já encontrei, né, maçons na rua que vieram falar comigo, poxa, mas por que você fica falando mal da gente? Não, porque essas pessoas provavelmente nem sabem, né? Isso vai sendo passado conforme eles vão, né, subindo nos graus e vão se comprometendo ali, que esse tipo de pensamento vai sendo introduzido para eles, né? Mas já fica claro aqui nessa primeira página que eu tenho lido para vocês, né, da população, tá? Ele falando sobre a população, que é isso, né? Ele fala o maior problema, né, maior do que qualquer predador natural, qualquer doença, é a questão da superpopulação, é a questão da escassez, é a questão da comida. A mesma ladainha que o Thomas Malthus lá falava no século XVIII, a mesma coisa. Por isso que né, as ideias vão sendo transmitidas, né? Então ele continua assim, olha, durante o século passado, muitos escritores discutiram sobre a questão da população e eles naturalmente estavam preocupados com as condições, né, atuais, né, e do passado recente e do futuro imediato. Aqui, entretanto, eu não estou preocupado com um século ou 2, mas com 1 milhão de anos na frente. Olha, o cara pouco soberbo, né, vamos dizer assim, né, como se ele conseguisse prever 1 milhão de anos na frente. Mas, enfim, e por isso, né, é suficiente, né, voltar para o fundador, né, desculpa, e para isso, né, eu devo voltar para o fundador do estudo sobre população, né? 150 anos atrás, esse livro foi escrito em 1953, então, né, no século XVIII, ele fala, Malthus escreveu o seu ensaio sobre a população, aonde ele trazia atenção para o conflito entre a lei do aumento biológico da espécie humana, né, que aumenta em progressão geométrica, e a lei do aumento da área da área agrícola, que, falando de forma, vamos dizer, simplificada, é uma progressão aritmética. Então, como bons tecnocratas, né, então eles veem, né, como se você pudesse colocar isso numa planilha, né, e fazer uma equação matemática simples, sem saber que existem milhões de outras variáveis, né, então, de novo, né, um erro dessa galera, como do próprio Paul Ehrlich, lá que nos anos 70 escreveu livros sobre a explosão da população e tal. Você não tem como prever, pessoal, porque tem milhões de outras coisas que podem afetar um crescimento populacional ou não. Como exemplo, por exemplo, cultura. Como que uma promoção cultural, né, como que isso afeta, por exemplo, né, o Japão. O Japão hoje está vivendo uma depopulação, na verdade, a maior parte dos países industrializados está vivendo uma tendência contrária, né, do que eles projetavam. Estão com problema populacional, né, os jovens não estão
casando, não estão se reproduzindo, né? Muitos por escolha própria, né? Então, por exemplo, como é que você vai prever isso, né? Como que, né, como que você vai colocar isso numa equação, né? É um erro dessa galera, muitas vezes, fazer essa, né, tentar exatamente abarcar a vida inteira, todos os aspectos complexos da realidade humana, né? Como se você conseguisse colocar numa equação para fazer uma projeção, né? Obviamente que não, é impossível, né? Então, normalmente eles erram essas projeções, né? Mas essas projeções muitas vezes servem momentaneamente para justificar, né, agendas políticas, né, de controle social. Então, né, por exemplo, a questão de aquecimento global, você tem, aí a gente vai pegar ao longo da história, pessoal, desde os anos 70, os caras projetando, em 5 anos o mundo vai acabar, né, em 10 anos o mundo vai acabar, né, o Al Gore, né, o Ray Charles, agora quantas declarações dadas por essas figuras falando assim, não, nós só temos mais 7 anos do mundo, né? Por quê? Porque medo, né, pessoal? Então, amedrontam a população, a mídia, obviamente, né, repercute essas coisas bombásticas, e porque no fundo o que eles querem implementar tudo isso é o que? Para implementar, criar crise para trazer mais controle, eles poderem controlar os recursos, eles poderem, né, dirigir a sociedade para o final que eles querem, aonde é o tal do neofeudalismo, né? Acabar com liberdades, acabar com, né, liberdade do indivíduo empreender. Não, você é simplesmente classe de servo, de vassalo, né? Você vai ser, né, limite-se àquilo, à migalha que a gente vai te dar, né, à bolsa do governo que a gente vai te dar. Obviamente, essa bolsa vai controlar o teu consumo, vai controlar inclusive se você vai poder ter uma família ou não, né? Um dos motivos de muitos jovens não quererem ter família hoje é porque, né, eu não consigo casar, eu não vou conseguir sustentar uma família, tá? Vamos continuar. Então ele fala assim, né, a forma mais direta, né, de estabelecer um balanço na natureza, né, vamos dizer, do método da natureza de criação, né, e portanto acabar gerando um excesso, é matar através de uma praga ou de fome, tá? Então, estou falando assim, olha, a natureza controla as populações ou por uma praga ou por escassez, né? E ele continua assim, a nossa visão a respeito disso, né, tem sido confundido pelo fato de que no tempo presente nós estamos ameaçados por uma constante depopulação na Inglaterra. Presta atenção. Então, ele está falando que, olha, a gente tem que implementar esse pensamento de redução populacional, mas pode ser que para algumas pessoas, no presente momento, na época, lá em 1953, esse argumento não seja muito sólido, porque a gente está vivendo um processo contrário, a gente está vivendo depopulação. Né? Então, é difícil ele argumentar a favor de reduzir a população quando a população, você está vivendo um problema ao contrário, né? Você deveria ter promoção de o quê? De população, né? De gente casando e tendo, né? Por quê? Por uma série de sentidos, né, pessoal? O que mantém a economia do país né, você tem que ter cada vez mais pessoas, né, repondo aquela população que naturalmente vai envelhecendo e vai falecendo, para manter a economia do país, para sustentar
a mão de obra para sustentar os programas sociais, né? Tudo isso, né? Inclusive a segurança nacional de um país. Mas para essa galera, que no fundo eles preferem isso, por quê? Porque eles já sabiam que em breve, futuramente, a automatização iria fazer o trabalho que geralmente essa mão de obra faz. Então, né, eles, na verdade, sempre quiseram reduzir a população, porque fala, bom, em breve a gente vai ter os nossos robôs, a nossa economia automatizada, e a gente não vai precisar dessa mão de obra. E, de novo, pessoal, eles veem nós como recursos humanos, simplesmente, como material, né, como gado. Eles não veem, né, o ser humano como feito à imagem e semelhança de Deus, né, merecedor de seus direitos, né, individuais, né, de sua autonomia. Não. Então ele fala que nós estamos sendo ameaçados pela constante diminuição da população na Inglaterra e, de fato, em muitos países habitados pelas raças brancas. Né? Isso é muito importante, esse é um fenômeno muito importante, né? Porque parece ser uma contradição aos princípios malthusianos. Porque na verdade porque na verdade os princípios malthusianos são simplesmente uma balela, de novo, né? Um argumento para o quê? Para escravizar a população, né? Para controlar a população. Né? Então ele continua aqui. A maioria das pessoas está muito mais interessada em qualidade do que em quantidade. Eles argumentam que deve haver em muitos casos que houveram muitos casos onde a qualidade se provou ser mais importante do que a quantidade. Eles devem dizer que ao longo do curso da história, né, um número pequeno, uma raça, né, vamos dizer, numericamente menor, tinha, vamos dizer, uma qualidade maior, né, do que muitas vezes uma raça maior tinha uma qualidade menor. Primeiro, de novo, pessoal, olha o nível de racismo literal. Isso sim é racismo, né? De chegar e falar assim, não, olha, a elite, né? Por isso que ele fala aqui, olha, é melhor a quantidade do que a qualidade do que a quantidade, né? Não importa se nós somos poucos, nós somos melhores, porque nós somos elite, né? Então, né? Nós sim merecemos ter acesso aos recursos naturais da terra, né? Se resta esse populacho, não. Manda matar aí, porque no fundo, de novo, pessoal, é baseado no quê? É baseado em princípios ocultistas que falam que, não, nós temos espírito, esses outros seres humanos não têm espírito. Tá? Remonta a Cabala, remonta a questão do Tikkun Olam, não, nós vamos tomar, né, o curso, por isso que é toda a questão, né, da evolução. Não, nós vamos dominar o processo evolutivo do homem, para o quê? Para criar o super-homem, o homem qualitativamente melhor, enquanto os outros, né, esses têm que ser expurgados. Né? É complicadíssimo, né, pessoal? Tá. Vamos. Então ele fala assim, olha, a provável causa de uma outra revolução será a descoberta de uma nova grande fonte de comida, de alimento para a humanidade. Isso será possível sintetizar comida de elementos químicos, ou, por exemplo, será possível transformar a grama ou madeira em uma dieta satisfatória para o ser humano. Lembrando que, pessoal, a gente não consegue digerir celuloide, né? O ser humano não consegue comer madeira, comer, né, grama, por exemplo, porque a gente, né, o nosso
sistema gástrico não quebra celulose, tá? Mas aqui ele está dizendo, então, o que a gente vê hoje sendo promovido pelo Fórum Econômico Mundial de dieta, tanto sintético, né, pessoal, dessas carne sintética, leite sintético, ovo sintético, mas como proteínas alternativas, né, como inseto, ele já está falando isso aqui lá naquela época, tá? Nós vamos aí criar comida sintética. Obviamente para quem? Né? Porque a gente vê a maior causa de obesidade, de doenças crônicas, né? É o que? É comida artificial, né? Comida cheia de conservante, né? Esse tipo de comida é mais condenável por qualquer nutrólogo consciente, né? Qualquer nutricionista vai falar o quê? Para você comer comida natural, para você comer fruta, para você comer as coisas integrais, né? Com suas vitaminas, minerais preservados, né? Não a comida, né? Todo mundo geralmente vai, obviamente, contra junk food, que é a comida mais barata. Mas o que eles estão falando é o contrário. Então, olha, para a população, vocês vão comer nessa gororoba sintetizada, né? Ele continua aqui, isso irá constituir uma nova revolução, né? Uma segunda revolução científica, né? Para um novo suprimento de alimento que irá induzir um enorme aumento da população e a partir do momento que isso for, né, espalhado, não pode haver retorno. Eles, pessoal, falam que exatamente que existe um contrassenso no sentido seguinte, a gente quer diminuir a população, então a gente tem que ter um cuidado com o desenvolvimento da medicina, por exemplo, né? Ou da qualidade de alimentos, porque, segundo eles falam, a gente vai estar interferindo com o processo regulatório da natureza, do que? De diminuir a população. Então, conforme a sociedade moderna está, vamos dizer, melhorando a qualidade de vida para a maioria das pessoas através, por exemplo, de saneamento básico, né? Eles falam então que as pessoas, através de o acesso a antibióticos, por exemplo, né, como penicilina, então a ideia dele, o pensamento deles é o seguinte: a gente tem que, vamos dizer, já que a gente, através da tecnologia humana, da ciência, a gente afetou o equilíbrio natural, né, que fazia com que as pessoas morressem mais, agora a gente vai usar a própria ciência para o quê? Para, vamos dizer, equilibrar essa balança. Então, uma série de, pessoal, infelizmente, a gente vê o resultado de dieta, né, pessoal? De uma dieta negativa, no sentido redução de esperma, né, nas populações ocidentais, tá? Então, a fertilidade nos países industrializados despencando, diretamente ligado ao quê? Ao tipo de alimento, né? Ao tipo de embalagem dos alimentos. A gente sabe de como, né, a garrafa PET, por exemplo, embalagens de plástico contém, promovem, né, estrogênio, o aumento de estrogênio no corpo humano, né, no homem principalmente, que faz com que a testosterona caia também. Tudo isso, pessoal, é pensado, né? Porque, de novo, segundo eles têm que interferir nos processos naturais. Agora o homem tomou o lugar de Deus. Na verdade, o homem, segundo o Tikkun Olam, ele tem que salvar a natureza, né? O homem tem que salvar a si mesmo e salvar a natureza, salvar a própria criação através da tecnologia, né? Vamos continuar. Então ele fala assim, não há outra revolução imaginável que possa ocorrer pelos meios que for, aonde será possível prever no futuro com uma precisão substancial, né, do que nós podemos agora. De novo, né, o erro de achar que, né, consegue prever o futuro. Ele continua assim,
Isso irá acontecer, por exemplo, através do uso de novas máquinas de calcular de alta velocidade. Ele está falando de computador aqui, tá, pessoal? Então ele está falando que não, nós vamos ser capazes de prever o futuro, basicamente um oráculo, né? né? Através dessas máquinas, desses computadores. Serão os novos oráculos, né? Não é à toa que tem empresa lá do Vale do Silício chamada Oracle, né? O que em um curto espaço de tempo será possível explorar as consequências de políticas alternativas com uma completude que irá muito além do que qualquer mente humana possa ser capaz de atingir. Então, aqui ele já está prevendo inteligência artificial, ele já tá falando, olha, essas máquinas vão ser tão poderosas que vão ser capazes de prever, né, os diversos cenários possíveis, né? De novo, né, como se a máquina fosse Deus, né, capaz de... Né, não. Deus sim sabe, né, todas a multiforme sabedoria de Deus, todas as possibilidades, a mente de Deus sabe. Agora, uma máquina nunca vai conseguir fazer isso. Mas enfim, ele continua aqui. Se essa será a forma por onde a revolução será feita, né? A revolução que ele está falando é a mesma que o Aldous Huxley falava, né? Será a revolução final. É a mesma que o Bertrand Russell falava também, que o H.G. Wells falava também. Por quê? Porque todos partilham da mesma ideologia, né? A última revolução final que eles estão trabalhando exatamente para, né, levar a sociedade, que é o quê? Que é um governo global, com uma economia global, né, com uma religião global, onde todo ser humano vai estar sendo monitorizado. Né? Essa é a revolução final que eles falam, né? É a tal da segunda revolução científica, né? Então ele continua aqui, se há uma forma, né, dessa revolução ser feita, ela deverá contar com uma outra revolução científica, né? Mas eu não quero excluir aqui a possibilidade de que isso pode acontecer também por outros meios não científicos, né? Apesar de parecer um bom negócio menos provável do que uma nova revolução científica. Eu não acredito que o oráculo de Delfos, né, será revivido. E se futuras fomes poderão ser previstas e evitadas. E mais futuramente, né, isso poderá ser feito de uma forma científica do que através da interpretação de José do sonho do faraó. Então ele está fazendo uma menção bíblica aqui, né, pessoal? Primeiro ele citou, né, o mundo pagão, lá o oráculo de Delfos na Grécia, né, das pitonisas, né? Então, e depois ele fala aqui, né, ele cita a Bíblia, né, do sonho de José, das 7 vacas, as vacas gordas e as vacas magras, né, os 7 anos de provisão e depois os 7 anos de fome. Então ele está falando que, olha, eu não descarto, né, a possibilidade da gente prever isso de forma não científica, né, mas ele fala que segundo ele, né, que essa mente artificial, esse computador, nessa outra revolução científica, será capaz de trazer fazer essas previsões, né? Fazer esses oráculos, essas procrastinações, né? Essas declarações ocultas, né? Baseadas na ciência. Bom, ele continua aqui. Por exemplo, nenhum país poderá embarcar em um plano de uma rápida conquista do mundo se ele puder prever que a guerra provavelmente, certamente irá terminar em uma derrota, vamos dizer, né, completa em
após 6 anos. A possibilidade de fazer tais predições, né? Ele tá fazendo uma referência à Alemanha nazista, né? A possibilidade de fazer tais predições, né, elas terão um real caráter de uma revolução irreversível, no sentido de que nenhuma nação aonde o crescimento será usado para consultar uma nova e vamos dizer, consultar novos tá me faltando a palavra aqui, pessoal, confiáveis, vamos dizer, auguros, tá? No sentido de previsões, né? Isso reverterá, por exemplo, a métodos no qual, presente momento, nós possuímos. Tá? Então, basicamente, o que ele está falando aqui? Isso, lembra, o livro 1953, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele está falando, olha, em breve, né, a gente vai deter uma tecnologia que a gente vai poder fazer, a gente vai prever, né, como, por exemplo, a gente vai conseguir controlar o mundo, né, como se isso fosse possível, né? De novo, né, a Bíblia, pessoal, né, Jesus fala de guerras e rumores de guerras, de fome, de peste em Mateus 24. Então a gente sabe que essas coisas irão ocorrer, né, no final dos tempos, que estão ocorrendo já, né, a gente já está vivendo. Mas por quê? Porque Deus fez a questão de deixar isso escrito há 2000 anos, né, e profecias mais antigas, inclusive, a gente remonta o Velho Testamento, né, Daniel, enfim, Ezequiel, né, tem profecia em Salmos, inclusive, tem profecias em Gênesis, né, por quê? Porque isso testifica a própria veracidade da Bíblia, né, para quem não acredita, né, para quem é tipo Tomé, que precisa ver para crer, essas profecias, elas são uma forma da gente atestar, né, a veracidade da Bíblia. Mas, né, para essa galera, né, eles querem brincar de Deus e de dirigir a humanidade e de dirigir a história humana, mas como, né, eles tentam, né, ter bola de cristal, né, para prever o futuro, eles tentam fazer isso através de mapa astral, eles tentam, né, várias metodologias aí ocultas para tentar acessar esse tipo de informação, de conhecimento, mas para eles o novo grande, né, a nova grande bola de cristal é a inteligência artificial, tá? Então é o que ele acabou de falar aqui, olha, né, nenhuma nação irá conseguir crescer, né, sem consultar esses novos e confiáveis, né, vamos dizer, adivinhos, né, se referindo à inteligência artificial. E ele fala, né, e nós já temos essa tecnologia. Né? Eu já li livros para vocês aí do Norbert Wiener, né? Essa galera estava trabalhando já durante a década de 40, né, em cibernética, né, em controle social, né, em computador. Eu já falei do Alan Turing aqui para vocês. Né, todos, pessoal, ali, todos com um pezinho ali no oculto também. Né. Então, aqui ele fala assim, mas também há a possibilidade de uma revolução interna. Essa irá acontecer, né, trazendo meios para deliberadamente alterar a natureza, a própria natureza humana. Tá? Então, claro que aqui já está toda a questão da engenharia genética, né,
da tecnologia CRISPR, de edição genética, tudo isso, mas também tem a questão de alterar a própria natureza humana no sentido transhumanismo, né, pessoal, da simbiose do homem com a máquina, daquilo que eles querem, literalmente, né, os transhumanistas. Vamos continuar aqui. Então aqui ele fala assim, olha, o futuro da raça humana, claro que irá depender da natureza do mundo inorgânico no qual nós vivemos, na forma como que nós, né, lidamos com ele, de certa forma, né, o que ele fala aqui. Em primeiro lugar, toda a evidência astronômica e geológica né, indica que o clima da Terra tem sido constante por centenas de milhares de anos. E isso traz a completa razão para nós pensarmos que irá continuar para milhões de anos no futuro. Mas, claro que existe a chance, né, de haver uma estrela negra se movendo pelo espaço em direção ao nosso sistema solar, que pode colidir com o nosso sistema solar. A colisão sendo ela não tão severa para, vamos dizer, acabar com a história da raça humana, né? Mas para perturbar a órbita da Terra, aonde, né, em um determinado ponto aonde, né, dependendo de um ponto de vista astronômico, né, pode ser considerado pequeno, mas o suficiente para mudar, né, o clima da Terra e destruir toda a vida. Então, aqui, né, ele já está, primeiro que já vai contra completamente, né, o uso que passou a ser da questão climática, mais a partir dos final dos anos 60, né, aqui eles ainda estavam falando a verdade, né, falaram assim, o clima basicamente tem sido estável e vai continuar sendo estável, né. A ideia de usar o tema do clima como plataforma política para, né, implementar socialismo e comunismo e controle, isso é na virada dos anos 60 para os anos 70. Mas o que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando assim, olha, existe a possibilidade de uma estrela negra, né? Então, de novo, pessoal, essa galera, né, eles são ocultistas, eles são, né, astrologia é uma das principais ferramentas deles, né, isso remonta à Babilônia, né, na verdade remonta, né, remonta a Gênesis 6, né, remonta o livro de Enoque, remonta os Nefilins descendo e trazendo essa tecnologia para o homem, ensinando astronomia e astrologia, né. Mas, enfim, eles ficam obviamente completamente ligados né, e suprimem muita informação, né? Eu já falei aqui para vocês do tal do Apophis, né? Que não é à toa que é um asteroide aí deram o nome do deus do caos, né? Do deus egípcio da destruição, né? Por que será, né? Que está previsto se não atingir, mas passar tão perto da Terra, né, que vai passar entre a órbita da Terra e dos satélites, isso em 2029, né? Se eu não me engano, numa sexta-feira 13 de abril de 2029, tá? E a gente não pode esquecer o que? A gente, né, vou parar aqui, pessoal, porque é pra gente continuar semana que vem. Mas, deixa eu só marcar a página aqui. Você vê, em 1953 ele já está falando aqui, ó. Pode ser que, né? Mesmo que esse planeta não, esse asteroide, né,
destrua completamente, não atinja a terra e acabe com a vida, mesmo se ele passar perto, pessoal, já é suficiente para alterar, né, vamos dizer, mexer com o eixo gravitacional da Terra, né, alterar padrões climáticos. E quando a gente lê Apocalipse, pessoal, a gente vê que sim, né, vai acontecer uma série de coisas, né? O sol vai aquecer, né? As pessoas vão buscar a morte porque, né, vai estar tão quente. E fala mesmo do asteroide, né? No absinto, né? Uma montanha de fogo caindo no mar. Então, você acha que eles leem a Bíblia também, pessoal, né? Eles estão cientes disso também. Não é à toa que, né, que você vê os bilionários aí, Zuckerberg fazendo, né, bunker lá no Havaí, né, mas Peter Thiel fazendo bunker na Nova Zelândia, todos os caras do Vale do Silício fazendo bunker, porque achando que nem a Bíblia fala que eles vão tentar se esconder nas rochas. É isso, né? O homem, em vez de novo, né, pessoal, entregar sua vida para Deus, né? Eu vou tentar sobreviver ao apocalipse, né? Eu vou tentar macetar o apocalipse, né? Vai, tenta. Tenta para ver o que acontece, né? De novo, pessoal, a rebeldia, né? O espírito de rebeldia é tão grande, em vez de aceitar Deus, né? De aceitar o Deus que te criou, que te ama, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? É uma prisão espiritual, né, pessoal? Essa posição de rebeldia. Isso que é a coisa mais luciférica e satânica que existe, porque, né, é o pecado de querer ser Deus, né? É o mesmo pecado de Lúcifer, né, que o homem reproduz, né? A sua pequenez, não, eu controlo a minha vida, eu controlo o mundo, eu controlo a natureza, né? Eu controlo a realidade. Enfim, então, né, a gente continua semana que vem, mas de novo, né, é importante a gente conhecer essas pessoas, por quê? Porque eles influenciam na história, infelizmente, né, pessoal? Essa galera, a mesma galera que, né, ajudou a fundar a ONU, ajudou a fundar o FMI, né, o John Maynard Keynes é casado né, com a irmã, a família, eles se casam entre si, pessoal. É toda uma, sabe, uma relação completamente pervertida, né? E bom, se você, né, chegou no momento importante, se você ouvindo, né, esse vídeo refletiu em algumas coisas e te trouxe o entendimento de que você precisa, na verdade, é o que todo ser humano precisa, se reconciliar com Deus, né? Abrir mão dessa rebeldia, abrir mão desse caminho que leva à destruição, leva à morte e leva ao inferno, né? Leva à separação eterna de Deus, né? Que você precisa fazer o caminho de volta para Deus e não vai te custar nada, porque Jesus já fez tudo isso. Deus já né, veio em carne, se encarnou aqui para o quê? Para morrer no teu lugar, para pagar a tua dívida, para pagar o teu erro, para te livrar do erro, né? Deus é justo, pessoal. Ele é um justo juiz. Né, o juízo, todo mundo vai passar. A diferença é que você tem um promotor que né, é o advogado, é o Satanás que nos acusa perante Deus o tempo inteiro. E nós temos o nosso sumo sacerdote, Jesus, que é o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa porque ele deu a vida por nós. Mais do que simplesmente advogar, ele deu a vida por nós. Então, Satanás pode chegar e falar: Deus, você não é justo? Olha ali, né? Como ele fez com Jó, né? Olha ali o teu filho e tua filha, olha ali os pecados dele, os erros dele. Você vai deixar isso passar batido? Você não é justo? Né? Satanás faz isso, né? E Deus é justo, ele não pode ir contra a sua natureza, pessoal. Daí Jesus fala assim: olha, fica quietinho aí, Satanás, porque eu já paguei a dívida, ele se tornou justo por mim, eu justifiquei. Agora, se você, né, como réu, fala assim: não, eu não aceito o sacrifício de Jesus, né? Então você vai cair nos braços de Satanás, você vai falar: então tá, você vai, né? É assim, pessoal. Mas de novo, né? Olha que
Maravilha, pessoal, é a nossa abençoada esperança, né? É as boas novas, é o evangelho que Deus morreu em meu lugar. Ele morreu no teu lugar porque ele te ama, porque ele ama o ser humano, ele quer salvar a humanidade. E a gente tem que ser muito arrogante para falar que não, eu não preciso de salvação, eu sou bom o suficiente, né? Eu me salvo por mim mesmo, né? Isso, de novo, isso é uma mentira, pessoal, é um engano né, que Satanás promove ao longo da história, pessoal, né, ao longo de várias filosofias, várias religiões, várias práticas ocultas espirituais, do que, não, né, eu vou me salvar. E a última interação disso, né, é a tecnologia. Nós vamos nos salvar tecnologicamente, nós vamos virar, né, nós vamos ser imortais, nós vamos vencer a morte através da tecnologia. É tudo a mesma coisa, pessoal, né, remonta ao mesmo princípio de rebeldia. Quando é muito, né, é um caminho, pessoal, não é só mais fácil, mas é muito mais amoroso, pessoal, é a gente realmente ter contato com Deus, Criador, que nos ama, pessoal, né? Deus é a essência do amor, ao ponto que, né, o inimigo, ao contrário, não tem amor nenhum, é só ódio, pessoal, é só destruição e morte. Então, para mim tipo, não tem nem o que pensar, né, no que escolher. Só que para escolher, a gente tem que ter um ato de o quê? De reconhecimento, um ato né, de arrependimento, de reconhecer a tua necessidade como ser humano falho, né? A humildade fala assim, não, eu não sou Deus da minha vida, né? Eu quero buscar sim Deus, que Ele me conduza, que a vontade boa, perfeita e agradável dele se manifeste na minha vida aqui na terra, que seja feita a vontade dele aqui como é no céu. Enfim, para a gente estar em harmonia com Deus, pessoal, em harmonia com a vida e não em oposição à vida, à realidade, à natureza, né? A palavra Satanás, porque, né, é um dos Hasatan no original, no hebraico, não é um nome próprio, é isso, é o opositor, o adversário. Então, quando você está em oposição a Deus, em oposição à natureza, você está no mesmo papel de Hasatan, no mesmo papel de um inimigo, né? Então, é só a gente o quê? Né, acolher essa palavra no nosso coração, né, deixar o nosso entendimento ser, né, a palavra de Deus, a Bíblia diz que é uma espada, como uma espada de dois gumes, né, afiada, que separa o que? Espírito de alma. Ela separa tudo que está confuso, né, desse pós-modernismo que a gente vive hoje, né, isso não tem bem, não tem mal, não tem, né, tudo uma mistureba. A palavra de Deus, ela separa aquilo que é verdade daquilo que é mentira, aquilo que é certo daquilo que é errado, daquilo que é, né, separa literalmente o que é bem e o que é mal. Diferente do que a cultura que fala, não, tudo não tem bem e mal, é tudo, né, é tudo relativo. Não, a palavra de Deus separa, fala, não, existe obviamente o certo e o errado, né? E aí a gente consegue ir em direção ao que é certo, ao que é bom, né, ao que é belo, né, ao que promove a vida. Então, tudo começa com um primeiro passo, que é o que? A gente crê no nosso coração, a gente deixar essa verdade entrar né, e fazer morada em nós e nos transformar e confessar isso com a nossa boca. Quem que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente recebeu o Espírito Santo de Deus em nós para que o nosso espírito que estava morto, né? Nosso espírito estava morto, igual um grão seco ali. Ele precisa ser ressuscitado, pessoal. A gente precisa ressuscitar. E o que? É o Espírito Santo de Deus que promove esse nascimento espiritual, né? Para que a gente ressuscite espiritualmente com Jesus. Como Jesus morreu e ressuscitou, nós vamos morrer para o velho homem, para a nossa velha natureza, para a nossa velha vida, para os velhos traumas, para as velhas, né, feridas, morrer para essa história e nascer de novo para uma nova vida, uma nova história, uma vida espiritual. Então vamos fazer essa oração. Eu quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado pelo o teu sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício eterno, Pai, uma vez por todas. Tu deste a tua vida por mim, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo pelo teu amor, Pai. E eu recebo hoje esse sacrifício sobre a minha vida, em mim, Pai. Vem, me lava e me purifica de todo pecado, Senhor. Quebra, Pai, toda a ligação espiritual com o mal, com as trevas, Pai. Hoje eu anulo, Pai, eu rejeito, Pai,
é quebrado, porque eu faço uma nova e eterna aliança no teu nome, no teu sangue, Pai, no nome e sobre todo nome, Pai. Jesus Cristo, Senhor, eu recebo, Pai, o teu Espírito Santo em mim, Pai. Espírito Santo, venha habitar, venha fazer morada em mim, venha renovar minha mente, curar as minhas emoções, minhas feridas, venha me dar uma nova vida em Ti, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua graça, Pai, pela uma vida, Pai, hoje que eu nasço, Senhor, que tem um propósito, Senhor, que esse propósito é determinado por Ti, já foi determinado antes da fundação do mundo. Eu peço que Tu venha me conduzir a partir de hoje, Pai, em direção ao cumprimento desse propósito aqui, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai, para levar, expandir o Teu reino aqui na terra, Pai, para pregar o Teu evangelho, para que outras vidas também possam ser salvas da mesma forma como eu, hoje, Pai, tenho esse encontro contigo e sou salvo, Pai, sou redimido, lavado, purificado, Pai. Obrigado pela Tua graça, Pai. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Seja feita a Tua vontade na minha vida como no céu a partir de hoje, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te entrego, Pai. Eu me entrego a Ti, Senhor. Todas as áreas da minha vida, venha me dirigir, venha me conduzir. Eu te louvo pelo Teu amor e eu creio, Pai, no Teu amor. Eu creio na Tua vontade boa, perfeita e agradável para mim, Pai. Obrigado, Pai, por esse novo dia, Pai, por essa nova vida que começa hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, compre uma Bíblia para você começar a conhecer Deus, né? Conhecer a história da humanidade, qual que é, né? E o que vai acontecer também. Então compre uma Bíblia, passe a ler, tenha uma rotina de oração, de leitura bíblica e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja bíblica, onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Né? Obviamente tem falsas igrejas, igreja, por exemplo, que prega esquerdismo, que prega ideologia de gênero, tudo isso, né? Nem passa na porta. E cuidado que tem algumas seitas também, pessoal, que, por exemplo, negam a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus simultânea. Jesus é Deus encarnado, ele é Deus, 100% Deus e 100% homem. Então, quando você for visitar, pergunte, né? Simples, olha, qual que é a doutrina de vocês? O que vocês acreditam? Vocês acreditam que, né, Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Se falarem qualquer coisa diferente, agradeça e vai buscar um outro lugar, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra, né, nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Não deixe de entrar em contato. É um material feito com muito, pessoal, muito carinho, tá? Eu faço para mim, né? E e entrego para vocês. Mas eu digo, então, desde da qualidade gráfica, das histórias, realmente vale a pena demais. Você vai rir, vai chorar, vai se divertir, vai refletir, vai pensar. Então, entre em contato, os links estão aqui embaixo. Desejo uma excelente semana para vocês, tá bom? Para alguns o ano começa hoje, né? E é isso, quinta-feira a gente se vê também. Deus abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus. Tchau.